E hoje nós vamos conversar aqui com o Dr. Pablo Alexander da BioLaser. Nosso assunto com ele é sobre a remoção de tatuagem. Como é feito todo esse processo de remoção, né? Muita gente tem dúvidas sobre isso e, claro, nada melhor do que um especialista para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Alcineia. É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, né? Remoção de tatuagem, gente. A gente já trabalha com isso, a BioLaser já trabalha com remoção de tatuagem há mais ou menos 15 anos. E nós temos hoje o melhor equipamento para remoção de tatuagem, que é o Laser de Spectra. Que inclusive está vindo agora uma nova versão que a gente já comprou, a gente já adquiriu hoje, né? Essa nova versão do Laser de Spectra, que é o Millennium, e deve estar chegando aí daqui uns 30 dias mais ou menos, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre remoção de tatuagem. Todo mundo pode fazer remoção de tatuagem? Pode, todo mundo pode fazer remoção de tatuagem. Porém, o resultado vai variar muito de paciente para paciente. A gente depende de alguns fatores para obter um resultado na remoção de tatuagem. Quais são os principais fatores? A gente depende do tamanho da tatuagem, a gente depende do tipo de tinta utilizada, da profundidade que está a tinta, da cicatrização do paciente e o principal, cor da tatuagem. O que eu quero dizer com isso, para resumir essa história? Uma tatuagem fácil de ser removida é uma tatuagem, obviamente, pequena. Quanto menor, mais fácil. E quanto mais próximo do preto for a cor, melhor, porque o preto tem mais afinidade pela luz do laser e com isso a gente consegue um resultado melhor. Tá? Por exemplo, quem tem um braço inteiro aqui tatuado, por exemplo. Quando a tatuagem é muito grande, dependendo da tatuagem, a gente nem aconselha fazer o tratamento para remoção. Por quê? Porque sai muito caro e o resultado geralmente é insatisfatório. O resultado é muito pobre em tatuagens muito grandes, né? Eu gosto de dizer assim, uma tatuagem boa de remover, mais ou menos o tamanho da palma da mão, ou pode ser até maior, mas que ela não seja toda fechada, colorida por inteiro. Então, para essas pessoas que têm muita tatuagem no corpo, pescoço, braço, nem é recomendável. Não aconselho não aconselho assim. Pode ir em qualquer outra clínica e indicarem isso, mas a gente aqui da BioLaser não aconselha porque o resultado realmente não é satisfatório, ainda mais se for uma tatuagem muito colorida. Como eu ia dizer, o preto é mais fácil de ser removido, mas existem aquelas tatuagens mais antigas que elas eram pretas quando foram feitas, depois elas vão ficando esverdeadas. Muita gente tem essa tatuagem dessa cor, né? Essas, então, são as mais difíceis mesmo de serem removidas. Doutor, agora o laser é considerado aí a tecnologia mais eficaz para fazer essa remoção? Em termos de tecnologia, hoje, o laser é a única tecnologia existente para remoção de tatuagem. Tem muita gente que utiliza o jato de plasma, mas o jato de plasma não foi desenvolvido, não foi inventado para isso. O laser, sim, o laser ele foi desenvolvido exatamente para fazer a remoção de tatuagem. E quais são os cuidados que quem fez a remoção precisa ter? Bom, os cuidados são todos os cuidados de quem tem um ferimento na pele, né? Porque o laser para remoção de tatuagem, na região da tatuagem, ele forma um pequeno ferimento, em alguns casos, dependendo, forma até algumas bolhas, tá? E cuidado como se estivesse cuidando de uma queimadura, usar uma pomadinha, usar protetor solar e com 30 dias a pele cicatriza e ele retorna para uma nova sessão. Em média, dependendo da situação, vai determinar o número de sessões. Exatamente. A gente gosta de dizer que em média são 10 sessões, podendo variar tanto para menos quanto para mais, tá? Dependendo da tatuagem, às vezes se resolve com 7, 8 sessões. Se for uma tatuagem maior, mais fechada, às vezes precisa de mais de 10. Então a gente sempre fala com o paciente, uma média de 10 sessões é a média onde a grande maioria dos pacientes tem bons resultados. Pela demanda que você tem aqui no consultório, você acha que as pessoas hoje elas estão optando mais em retirar as tatuagens do que fazer tatuagem? Alcineia, tem muita gente que procura a gente para fazer remoção de tatuagem, né? A pessoa faz uma tatuagem, não gosta, tem gente que acaba de sair do tatuador e já vem aqui que não gostou e quer remover. Mas tem muita gente que vem, dependendo da tatuagem, acha caro o tratamento e vai e faz uma cobertura, que sai bem mais barato. E aí se arrepende e depois volta para fazer o tratamento, aí fica mais caro e mais difícil. Então todo paciente que eu atendo, que tem uma tatuagem, que não gosta da tatuagem e às vezes não opta por não fazer o tratamento por achar caro, que no meu ponto de vista é um preço justo por uma tecnologia tão avançada assim,
eu sempre oriento o paciente, olha, se não for fazer para remover, deixa aí do jeitinho que tá, porque se for fazer uma cobertura vai ficar uma coisa maior e a chance de você não gostar é grande. E isso acontece porque a gente recebe muitos pacientes que fazem cobertura de tatuagem e se arrependem. Vem fazer a remoção da antiga, acha caro, vai e faz a cobertura, não estou falando que são todos, tá? Fazem a cobertura e acabam se arrependendo. 80-90% desses pacientes se arrependem. O que você diria para aquelas pessoas que querem fazer essa remoção, mas que não têm a preocupação e nem o cuidado de procurar um profissional habilitado para fazer essa remoção da forma correta? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que procurar, como eu sempre digo, não é só a Biolaser que existe de clínica boa em São Luís, existem várias outras também. Mas sempre procure um lugar que tenha experiência, que saiba fazer e o principal, que saiba resolver se der algum problema. Né? Então isso é muito importante, a gente faz isso aqui na Biolaser, a gente toma esse cuidado e quando for procurar algum tratamento desse tipo, sempre procurar uma clínica de referência. Conversei aqui com o Dr. Pablo Alexander da Biolaser, falando aqui sobre remoção de tatuagens. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode aí mandar sua pergunta ou sua dúvida pelo WhatsApp, que o Dr. Pablo vai estar respondendo isso aí para você. Dr. Pablo, muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, obrigado.